Recentemente viralizou nas redes sociais, no TikTok, no Facebook, muita gente me mandou esse caso, você já deve ter visto, que foi da brasileira que se casou com um coreano e 2 semanas depois do casamento, ela relatou que ele mudou da água pro vinho e ela começou a sofrer agressões físicas dele e também ela foi expulsa da casa que os dois moravam juntos lá na Coreia. Felizmente, no caso dela, ela conseguiu voltar pro Brasil antes que coisas piores pudessem acontecer com ela. Então hoje ela está no Brasil e o caso da paraense trouxe à tona uma discussão que a gente vem falando há muito tempo, que é justamente sobre a romantização do homem coreano ou do homem asiático e a ilusão que muitas pessoas têm de viver um dorama na vida real. Muitas mulheres acabam tendo esse sonho de se casar com um coreano porque elas assistem as novelas e vê aquele homem bonito e romântico, tem essa idealização e aí até muitas vezes acabam sendo irresponsáveis e se botando em perigo justamente por causa dessa ilusão. A intenção desse vídeo não é julgar ela pessoalmente, até que por isso eu não tô trazendo tão a fundo o que aconteceu no caso dela. Ela já tá fragilizada, ainda bem que ela tá no Brasil, mas nós podemos pegar essa história e usar como gancho pra essa discussão que eu quero trazer já há muito tempo pra vocês. Eu já venho trazendo pra vocês, principalmente falando sobre o golpe do oppa, pessoas que fingem ser coreanos e fingem ser asiáticos nas redes sociais pra pegar uma grana aí, pra pegar dinheiro de pessoas apaixonadas, pessoas iludidas. E com essa discussão aí, com esse caso que aconteceu com ela também, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, gente. Então, fiquem nesse vídeo aqui porque a gente vai falar justamente sobre esse assunto, que é o lado obscuro de se relacionar com um coreano. Eu sei que não são todos os coreanos, gente, mas é importante a gente mostrar para as pessoas que existe sim o lado obscuro. E então, gente, você que está nessa aí de estar apaixonado e tal, meu, esse vídeo aqui é pra você, é um chacoalhão de realidade, mostrar pra você que nem tudo é incrível e espero que vocês entendam esse meu lado e a mensagem que eu quero passar com o vídeo. Eu sou a Midori e esse daqui é mais um Fofocasia, que é o quadro que eu trago fofocas e curiosidades vindo diretamente lá da Ásia. Já vai deixando o seu like porque me ajuda demais e com o seu like esse vídeo aqui vai se espalhar pelo YouTube, vai chegar em mais gente e essa informação desse vídeo aqui é muito importante, então já vai deixando o seu like, comenta aí qualquer coisa também, põe uma hashtag, põe um emoji, comenta o que vocês quiserem. Muito obrigado aos membros do canal, o nome de vocês vai estar passando aqui do lado. É muito importante o apoio financeiro que vocês me dão, então por isso eu coloco o nome de vocês, porque eu fico muito agradecida, muito obrigada. Se você também quiser ser um membro do canal, é só você clicar no botão aqui embaixo que é de Seja Membro, eu acho que esse é o nome, que vai estar me ajudando bastante. Mas se você também não puder, não tem problema, é só você deixar o like e um comentário que é de graça e também me ajuda muito. E também quero muito agradecer a EBAC, que é a nossa patrocinadora master aqui do quadro, que é o Fofocasia. Por causa deles, a gente tá sempre trazendo vídeos novos pra vocês com mais informação, então eles merecem toda a nossa atenção. A EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, é um ensino online inovador. Eles possuem mais de 118 cursos para você poder estudar e são todos na área de design, programação, audiovisual, marketing e muito mais. Vocês podem entrar no site da EBAC que vai estar toda a lista de todos os cursos que você pode estudar. As aulas são online, muito completas, com acompanhamento individual, professores profissionais do mercado com quem você pode conversar sobre o mercado de trabalho e a EBAC também oferece garantia de emprego em muitos dos seus cursos, ou seja, você se forma e já vai trabalhar. E agora em dezembro, no Natal, a EBAC está com descontos imperdíveis que você não pode perder. Essa é a sua chance de garantir os descontos e os preços de 2023 e já começar o ano de 2024 estudando o curso que você tanto sonhou. E vocês aqui do canal possuem desconto usando o cupom MIDORI. E esse cupom ele é cumulativo junto com as ofertas da promoção, então somando tudo são mais de 60% de desconto, mas R$200 de desconto usando o cupom. Então se eu fosse vocês, eu aproveitava essa e já começava 2024 estudando o que você tanto sonhou. Muita gente assiste as novelas coreanas e acabam criando essa idealização e essa fantasia de que o homem coreano e os relacionamentos lá são perfeitos, eles são românticos, lindos, maravilhosos. Mas, gente, isso obviamente não é real, isso não existe. De primeiro, um relacionamento na Coreia pode até parecer um romance de dorama, mas quando a gente vai aprofundando, a gente vê que o romance do dorama para exatamente no início do relacionamento e depois a gente não fala mais sobre esse assunto. Você já percebeu que nas novelas coreanas é sempre o início, né, o como se conheceram e aí no final é o casamento
casamento ou o início do namoro, e depois a gente não sabe mais o que acontece. Então, é justamente depois de uns anos que acabam aí aparecendo a verdade. Tanto nesse relacionamento da Coreia, como também em qualquer outro relacionamento, gente. Então é muito importante a gente ter isso em mente, que é tudo uma idealização, uma romantização. E vale lembrar também que não são todos os relacionamentos que são assim, claro que tem as exceções, mas esse vídeo aqui a gente vai falar do que acontece, infelizmente, com a maioria deles. E eu vou trazer até relatos de brasileiros, relatos de documentários, pra falar sobre o assunto. Também queria lembrar vocês que esse homem coreano perfeito, lindo, romântico, rico, ele está ali na novela, ele foi criado, ele foi fabricado pra estar ali, justamente porque ele não existe na vida real. O relacionamento entre os coreanos é bem diferente de como é um relacionamento entre os brasileiros, claro, por causa da cultura, e é muito importante as pessoas lembrarem disso, porque às vezes elas pensam que a gente vai se relacionar com pessoas de outros países e elas vão ser brasileiras falando outras línguas, mas na verdade não é isso. Então, como que é um relacionamento na Coreia? Geralmente tem muita pressão social, então, por exemplo, quando vocês vão casar, quando vocês vão ter filhos, quem que ganha mais, quem que vai sustentar a casa. Também, depois de alguns anos, acaba tendo muita frieza e um distanciamento do casal, onde, como eu disse, no começo é tudo um dorama, é muito romântico, mas depois de uns anos isso aí vai esfriando. E também tem muitas regrinhas sociais, claro que no Brasil também tem, mas na Coreia isso acaba sendo muito, muito mais forte. Só pra trazer um exemplo aqui pra vocês de dinâmica de relacionamento, esse ano viralizou muito lá na Coreia um debate que as pessoas estavam fazendo sobre a folha de perila. Eu não sei como se chama, eu acho que é perila, mas é uma folha que geralmente eles servem na mesa e ela vem juntinha, geralmente ela vem várias folhinhas uma em cima da outra, e quando você vai pegar uma com chocará, né, com hashi, você pega uma, geralmente vem várias, e aí que você acaba precisando de uma ajuda de alguém pra desgrudar as outras, sabe? E isso acabou sendo uma discussão, que é o seguinte: se o namorado pode ou não ajudar uma amiga a separar as folhas de perila. O meu amigo perguntou pra mim a minha opinião, e ele perguntou: você deixaria o Jong ajudar uma amiga aí a separar as folhas? E eu, sim. Nós brasileiros e ocidentais, realmente, a grande maioria não liga pra isso, mas no ocidente a gente percebeu que a grande maioria achava um absurdo o namorado ajudar a amiga a separar as folhinhas. E até os idols entraram nesse debate. It's just a candy. No! 그냥 먹어. No, no! 안 돼! 맛있게 먹겠습니다. 안 돼! 그거 왜 떼줌? 그냥 혼자 먹어. 혼자 먹어. E se já é difícil um relacionamento entre pessoas da mesma cultura, imagine quando é com um estrangeiro. As diferenças culturais acabam aí criando barreiras que às vezes são muito difíceis de lidar. Pra ilustrar isso, eu acho muito interessante a gente falar sobre a Thalita. A Thalita é uma brasileira que mora na Coreia há mais de 15 anos e ela conta um pouco sobre o dia a dia dela, junto com o marido coreano e também os 3 filhos. Os vídeos dela são bem legais, ela mostra a dinâmica com a família e também um pouco sobre esse relacionamento dela com o marido, com os sogros, com os amigos. É bem interessante, se vocês tiverem interesse eu vou deixar o link aqui embaixo. Nos seus vídeos, por exemplo, ela também fala um pouco sobre o relacionamento dela com o marido dela e que muitas vezes as coisas não foram fáceis, principalmente pela questão cultural. Em um vídeo dela, ela fala um pouquinho sobre como que foi o início do relacionamento e ela fala que ele, no começo, ele era muito atencioso, muito romântico, muito, muito fofo, e com o tempo isso aí foi se esfriando e que hoje em dia ele é completamente o oposto disso. Ela disse que hoje em dia ele acabou se tornando uma pessoa mais fria, menos comunicativa e mais distante dela. E essa mudança de postura e até de personalidade é algo que é meio comum dentro dos relacionamentos na Coreia. E a Thalita também diz bastante isso, né, de, claro, não são todos os relacionamentos, mas ela deixa bem claro que com os amigos dela, ao redor dela, as pessoas que ela conhece casadas, todas, ou 99%, acabam sendo muito parecidos, que realmente no começo é muito fofo, muito atencioso, e depois frieza, e também acabam sendo mais distantes. Ela diz que quando eles estavam no Brasil, eles estavam lá no início, estavam nessa fase mais de lua de mel, em que se permitia mais, eles estavam num país novo, conhecendo uma cultura nova, mas quando eles voltaram pra Coreia, ele acabou aí voltando pra esse modo coreano de ser. Um homem mais sério, mais distante, que tá mais focado no trabalho e também a prover pra família. E a coisa mais difícil pra mim aqui na Coreia foi ter que lidar com a frieza e distância do meu marido. E outra coisa também bem comum entre os homens coreanos e que acaba
acaba refletindo aí nos relacionamentos é o rechique. O rechique é quando os homens, eles se juntam aí com o pessoal do trabalho e eles depois do trabalho, depois do expediente, eles vão beber, vão comer e vão aí se divertir, vão pro karaokê. Às vezes não é tão divertido assim, mas eles têm esse costume de fazer o rechique depois do expediente. Isso, gente, é algo bem cultural e até histórico, tem desde da dinastia Joseon aí esse ato de rechique, é algo muito importante pra eles. E se você não for no rechique, se você não for nessas confraternizações da empresa, entre seus colegas de trabalho, é algo até mal visto. Você acaba sendo aí o cara do trabalho que é chato, que é mal educado, que não quer interagir. Então, às vezes, acaba sendo até uma obrigação do funcionário ter que participar desse tipo de evento. Ou seja, você pode estar cansado, querendo ir pra casa, pelo amor de Deus, quero viver minha vida, não quero mais ver vocês, porque eu tô o dia inteiro nesse trabalho. Mas você tem que ir lá no rechique, beber, e não importa se é dia de semana. Muitas vezes faz ali, ó, segunda, terça, quarta, e aí no dia seguinte vai trabalhar de ressaca e vai. Hoje em dia isso aí tá mudando um pouco, porque eles percebem que isso acaba sendo até uma cultura meio tóxica do ambiente de trabalho, em que você é obrigado a sair e a beber com pessoas depois do expediente. Então muitas empresas grandes até proíbem esse tipo de confraternização. Eu tenho amigos coreanos que eles falam, graças a Deus a minha empresa não tem rechique, eu não preciso beber com o meu chefe. Mas não é toda empresa que tem isso. Na verdade a grande maioria tem, né? Mas é algo aí que eles estão percebendo que muitas vezes não faz bem pro funcionário. Muitas pessoas são como os meus amigos, né? Que eles, pelo amor de Deus, eu não quero ir nisso, mas muitas pessoas, elas gostam do rechique, elas gostam de fazer isso, confraternizar, sair com os amigos. E esse rechique é sempre sem a família, sem a esposa, sem os filhos, é algo da pessoa com os amigos e os colegas de trabalho. E além disso, é muito comum também o homem manter muito ativo a vida social dele com os amigos. Para o homem aqui na Coreia, isso é muito importante, essa vida social. Se ele não sair, se ele não tiver engajado com esses grupos de amigos, ou seja, da empresa, ou seja, os amigos dele e tal, ele fica uma pessoa antissocial. A minha sogra me deu uma bronca. Ela falou, Thalita, fica quieta. O homem, ele tem que sair, ele tem que encontrar os amigos, ele tem que ter uma vida social. E a mulher tem que ficar em casa. Já que no Brasil é bem diferente, a gente tem o happy hour, mas não é nada obrigatório, né? É legal você ir, mesmo você não querendo, mas não é obrigatório, você não é obrigado a beber. É algo bem diferente, é uma pressão bem menor e você também pode levar o namorado, pode levar o marido ficante, entendeu? É bem diferente, é bem menos pressão. Então, pro homem, esses grupos de convivência, eles são bem setorizados e muitas vezes o trabalho e os amigos acabam aí ocupando muito mais parte do tempo de atenção e afeto do que, por exemplo, a família. Outra coisa interessante que a Thalita fala é que os coreanos não gostam que fiquem perguntando onde você vai, com quem você vai, que horas você volta, não sei o que, não sei o que lá. E quando ela falou isso, eu fiquei na hora, gente, isso é muito verdade, porque eu estou com o Jong ele é coreano e ele cresceu no Brasil, então ele tem muitas coisas diferentes, né? Ele é bem mais brasileiro, ele entende a nossa cultura, mas ele tem coisas muito enraizadas da Coreia e isso daí é uma delas. Então ele sempre achou muito estranho quando ele fala assim, vou sair, com quem você vai? Onde você vai? Que horas você volta? E muitas vezes, na verdade, não é uma coisa de tipo, eu quero saber que horas você volta pra eu ficar de olho. Não, é só eu quero saber, né, da sua vida. Ele achava muito estranho fazer essas perguntas e ele também achava muito estranho a minha família se fazer essas perguntas. Então, se eu ia sair com minhas amigas, se eu ia sair com ele, meus pais, que horas você volta? Onde você vai? Não sei o que, não sei o que lá. Minha irmã, às vezes, o que você pediu? O que você fez? Como é que você vai? Tipo, a gente vai se perguntando isso. É algo muito natural nosso, saber o que a outra pessoa tá fazendo. E ele achou isso muito estranho. Hoje em dia ele responde, ele acha tranquilo, mas no começo ele, por que você quer saber? Tipo, não interessa. Claro que me interessa. Então imagina pra ela que tá lá, está na Coreia, na cultura deles, perguntando onde você vai, com quem você volta. E ele, tipo, que estranho você perguntar isso. Então são diferenças culturais muito grandes. Quem também já falou aí sobre a dificuldade de lidar com a falta de tempo do marido lá no trabalho, na Coreia, foi a Paula. A Paula é brasileira e ela tem um Instagram chamado Paula na Coreia. Então, não sei se vocês sabem, mas os coreanos, eles têm uma jornada bem longa assim de trabalho. E o que eu quero dizer com os coreanos trabalhar muito, não é tipo um ou outro que vai trabalhar muito. Todos eles trabalham muito. Tinha vez que o Cha saía de casa às 5 da manhã e ele chegava 8 horas da noite. Acontecia muito dele chegar em casa, comer, dormir e acordar lá 1 hora da manhã pra trabalhar de novo, porque tinha muita coisa pra fazer. Mesmo que o horário de trabalho dele era das 9 às 6. E eu lembro que eu brigava com ele bastante, porque ele trabalhava muito, e mesmo que ele trabalhasse tanto, ele não recebia por essas horas extras trabalhadas. Então no começo da nossa relação, a gente brigava muito por ter esse conflito de culturas, né? Outra coisa bem curiosa
perigosa dos relacionamentos na Coreia é esse negócio de dormir em camas separadas. E isso não tem a ver com problemas na relação, mas também é uma questão histórica. 남녀 질세 부동석. Literalmente, isso quer dizer homem e mulher, depois de 7 anos de idade, não dividem a mesma cama. Essa cultura de separação do sexo feminino e masculino na Coreia é muito presente. Por isso existem tantas escolas que é só para meninos ou escolas só para meninas. E também muitas escolas que são mistas. As salas de aula, elas são separadas em feminino e masculino. Também existem faculdades como a Ewha University, que é só para mulheres. Então isso daí tá bem presente na cultura deles. Por isso que até existe uma resistência do público com um grupo de K-pop KARD. Eles são um grupo misto, que é composto de 2 mulheres e 2 homens. Não é a primeira vez que surgiu um grupo misto, mas é o primeiro que se manteve por tanto tempo. Mas quando eles surgiram, foi bastante debatido, do tipo, será que vai dar certo? Ou então, por que fizeram um grupo misto? E pra gente aqui do Brasil, é algo normal, assim, existe o Rebelde, né, por exemplo, que é um grupo misto. O KARD, aliás, faz muito sucesso no Brasil, na América Latina, porque a gente não tem tanto essa questão cultural do homem e mulher, são coisas separadas. E além dessa questão histórica e cultural, também tem uma questão prática. Geralmente, os casais novos, recém-casados, eles dormem juntinhos, muito fofos, mas quando o casal tem o primeiro filho, o que geralmente acontece, hoje em dia e tá mudando porque a dinâmica da família mudou um pouco, mas o que geralmente acontece é a mulher dormir com o bebê, justamente pra quando o bebê acordar, gritar e chorar, a mulher já está ali do lado pra poder amamentar e cuidar do filho, enquanto o homem está no outro quarto dormindo pra ele poder acordar disposto no dia seguinte e conseguir trabalhar e prover pra família. A Thalita, ela mostra isso na prática porque ela disse que o marido, ele dorme em outro cômodo e no começo ela foi muito relutante, ela tentou de tudo pra isso não acontecer, mas no final acabou sendo aí que nem são os casais na Coreia, cada um tem o seu quarto, tem a sua privacidade. E a gente vê exemplos disso também nos dramas, nas novelas coreanas. Então em Sky Castle, o casal, eles dormem no mesmo cômodo, mas eles têm camas separadas. E também Dr. Cha, ela dorme num cômodo e o marido dela dorme em outro. E eu lembro a primeira vez que eu vi isso, eu tava vendo Sky Castle e eu vi o casal na cama separada e eu achava que era coisa de rico, né? Não sei, porque no caso eles eram ricos, mas depois eu conversei com o Jong e ele falou assim, não, muito cada um dorme separado, principalmente quando vai envelhecendo, cada um tem um quarto, fica mais fácil, né? Cada um tem sua vida. E no Brasil isso é algo assim, gente, eu nunca ouvi falar disso, então temos aí uma questão cultural bem forte, bem diferente entre os dois países. Outra questão que influencia bastante na dinâmica do casal e também em muitos problemas no relacionamento é a bebida. A Coreia é um país que consome muito álcool, tanto entre os homens como as mulheres. Segundo artigos do Naver, o consumo de álcool na Coreia, ele só aumenta e aumentou muito mais ainda depois da pandemia. E não é aquele tipo de consumo mais casual, tranquilo, uma cervejinha, não. É aquele consumo de vamos encher a cara e vamos ficar muito bêbado e desmaiar no metrô. Gente, é muito comum, né? Se vocês me acompanham nas redes sociais, aqui no YouTube, já devem ter visto eu às vezes fazendo live. Eu, gente, ali, ó, uma pessoa caindo no chão, um bêbado ali, olha um bêbado no metrô, olha uma pessoa vomitando no lixo. Gente, é algo que você vê o tempo todo, quase todos os dias. Na verdade, todos os dias, na verdade. Você vê todos os dias isso. Uma cena muito comum de dorama que acontece muito na vida real é aquela do chefe ou da pessoa assim, nossa, bebaço, assim, caindo e os amigos em volta, os funcionários erguendo e colocando dentro do táxi. Gente, isso daí vê bastante. Até que nessa viagem agora de outubro, com viagem pra Coreia, aliás, se vocês querem ir pra Coreia do Sul, vocês podem ir com a minha agência, que é o viagempracoreia.com. A gente em outubro foi pra Coreia e a gente tava lá num bairro que tem bastante bar. Era dia de semana e todo dia a gente via essa cena e eu mostrava pro pessoal e falava assim, olha gente, o dorama na vida real. Isso aqui é verdade, ó. A galera tudo caindo assim, isso aí acontece muito. E essa bebedeira aí acontece, né, no Rechique que eu falei, que é a confraternização entre os funcionários. E muitos deles falam que eles gostam de beber, eles bebem bastante pra se desestressar, pra esquecer dos problemas. E aí acaba bebendo mais do que deveria. E eu sei de muita história ruim envolvendo bebida e família. São histórias com pessoas próximas a mim, então eu não vou falar, não vou expor nada. Mas infelizmente o álcool é um problema muito real, não só na Coreia, mas também no Brasil. Mas os casos que eu acabo vendo mais, acaba sendo os da Coreia. Muitos recentes, assim, e tem isso de muita violência. A pessoa bebe, chega em casa, bate nos filhos, bate na família.
Coreia e isso é horrível e é algo que claramente atrapalha o relacionamento e são coisas muito tristes que acontecem, tanto no Brasil como na Coreia. E aí nós chegamos na parte mais delicada do vídeo, que envolve a violência doméstica na Coreia. A violência doméstica, ela é tanto física, verbal, psicológica, patrimonial e é algo que acontece em muitos relacionamentos. E aí é aquilo, gente, existe violência doméstica no mundo todo, no Brasil também, infelizmente, mas nesse vídeo nós vamos falar do caso da Coreia, que como eu disse, esse vídeo é para as pessoas que estão iludidas que a Coreia é perfeita e que as pessoas são românticas e pra sempre. Mas, gente, é um chacoalhão, tipo, ó, existe violência doméstica. E a violência doméstica ainda tem uma porcentagem muito maior quando envolve estrangeiras, gente. E eu vou falar sobre isso, mas, como eu disse, esse vídeo é um chacoalhão para essa galera. Então saibam que ao se relacionar com outra pessoa, ela tem todas as coisas boas, mas também ela pode ter sim as coisas ruins, elas podem existir, então sempre fiquem atentos a isso. Um chacoalhão, gente, é um chacoalhão. E a questão da violência doméstica contra a mulher é bem alarmante na Coreia. Eu vou dar aqui uns dados pra a gente entender o panorama geral. De acordo com uma matéria recente da The Korean Times, a gente vê que apenas uma pequena porcentagem da violência doméstica sofrida é relatado à polícia. Na pesquisa, eles viram que 50% das mulheres que não relataram falaram que não fizeram isso por considerar a violência doméstica uma questão de família, uma questão que se resolve em casa e que não envolve as autoridades. E isso, infelizmente, também acontece no mundo todo. Muitas pessoas consideram isso como uma coisa de família, sendo que, na verdade, é sim coisas da autoridade. E isso tudo também fica preocupante quando a gente envolve as mulheres estrangeiras. Em uma matéria da CNN foi divulgado que 42% das mulheres estrangeiras casadas com coreanos já sofreram algum tipo de violência doméstica, ou seja, violência física, verbal, psicológica, sexual, financeira. E essa pesquisa foi feita em 2017 pela Comissão Nacional de Direitos Humanos. E o caso da paraense, que a gente começou o vídeo falando sobre isso, infelizmente acaba entrando na estatística. Quando eu falei o que aconteceu com ela pro Jong, ele ficou, gente, zero chocado. Assim, ele achou muito triste, ele ficou indignado, mas ele não ficou nada surpreso que isso tenha acontecido, ainda mais com uma mulher estrangeira. Recentemente, por exemplo, foi notícia na Coreia o caso de uma mulher do Camboja, que ela é casada com um coreano e ela sofreu muita agressão física dele. Ela conta que ele batia muito nela durante os 6 anos de casado deles e ela nunca contou nada às autoridades porque ela dependia dele pra tudo na vida dela. Então, financeiramente, também por questão do visto e também porque eles dois têm um filho juntos e ela sabe que no caso deles se divorciarem, o filho vai ficar com o pai, que é a pessoa da Coreia, e o filho sempre fica com a pessoa que tá no país. Felizmente, no caso dela, ela conseguiu a ajuda do Ministério da Igualdade de Gênero, então ela conseguiu se divorciar, ela conseguiu ficar com a guarda do filho, ela também teve aí um auxílio financeiro, ela começou a trabalhar. Então, no caso dela, ela conseguiu fazer isso, mas infelizmente com muitas mulheres isso não acontece. Como medida para reduzir a violência contra a mulher estrangeira, o governo até criou uma restrição entre casamento entre mulheres estrangeiras e homens coreanos que tenham históricos de assédio sexual e violência doméstica. E a violência não atinge apenas as mulheres casadas, mas também turistas ou apenas pessoas que moram lá por pouco tempo. Recentemente teve o caso da Jenny Kang, que ela é uma brasileira que mora na Coreia e ela foi assediada sexualmente no seu ambiente de trabalho. Ela trabalha numa conveniência. Tudo foi filmado nas câmeras de segurança, ela chamou a polícia e nada foi feito contra o agressor. Ela disse que quando ela chamou a polícia, ela teve que se esconder porque o agressor ficava voltando pra procurar ela e nisso ela ficou muito assustada. E mesmo com as provas em vídeos, chamando a polícia, nada foi feito contra o agressor e ela continua aí vendo esse senhor passeando pelo bairro dela o tempo todo. Acontece que a mulher estrangeira acaba sendo uma vítima muito mais fácil pros agressores, porque a grande maioria não possui uma rede de apoio, ou seja, os pais e os amigos, eles estão morando em outro país, né? Então elas acabam que não tem com quem conversar. A maioria também não possui o coreano fluente, então é muito mais difícil ela explicar para as autoridades ou explicar para alguém o que tá acontecendo. Enquanto isso, ele vai conseguir se defender muito melhor. E no caso das mulheres casadas, muitas dependem deles financeiramente ou dependem deles para manter o visto e poder ficar na Coreia. Hoje em dia, casamento entre coreanos e estrangeiros
estrangeiros é algo cada vez mais comum, o que é muito bom porque tem essa mistura de cultura, a gente acaba aprendendo muito um com o outro. Eu mesma sou fruto disso, tecnicamente, porque a minha mãe, ela é descendente de japonês, meu pai é descendente de italiano, são duas culturas diferentes e que aí surgiu eu, misturada, e eu adoro as duas culturas. No meu caso, é algo um pouco mais fácil, porque eles cresceram no Brasil, então eles têm aí essas raízes da descendência deles, mas eles cresceram no Brasil. Mas sabia que antes da internet, antes do boom dos estrangeiros na Coreia, o relacionamento entre coreanos e estrangeiros era algo comum, só que era feito de uma maneira diferente? Na matéria da CNN, ele menciona que durante os anos 80 era muito comum agricultores coreanos procurarem suas esposas através aí de corretores de casamento. E isso era incentivado pelo governo para ter aí um aumento da taxa de natalidade. Esses corretores, eles juntavam os agricultores coreanos com mulheres que eram etnicamente coreanas, que moravam na China, e depois eles foram ampliando aí esse cardápio de mulheres e foram trazendo também mulheres do Vietnã, Camboja, Tailândia, sempre de países asiáticos que são mais pobres. E apesar de aumentar aí a taxa de natalidade das áreas rurais, muitas mulheres relatavam que elas se sentiam muito sozinhas, que elas sofriam muito por não saber coreano, e muitas delas também sofriam violência doméstica do marido. Para vocês terem ideia do tamanho da situação, em 2010, o Camboja, ele proibiu temporariamente o casamento entre mulheres do Camboja e coreanos, porque eles perceberam que muitas mulheres estavam indo para a Coreia para se casar com homens que elas não conheciam e acabavam sofrendo lá, indo atrás de embaixada, consulado do Camboja. Então, quando eles viram toda essa situação, eles, peraí, gente, vamos proibir esses casamentos, vamos estudar o que tá acontecendo. As autoridades do Vietnã também ficaram em alerta, porque eles perceberam que estava acontecendo a mesma coisa com as mulheres do Vietnã. Apesar da própria Coreia do Sul ter incentivado esse tipo de casamento para aumentar a taxa de natalidade, a Coreia aí também começou a tomar medidas sobre o assunto, e eles começaram a aplicar uma prova de língua para os casais internacionais, os casais de coreano com estrangeiros, para eles provarem que eles conseguem se comunicar em pelo menos alguma língua, porque essa era uma das questões também. As mulheres vinham de fora e não sabiam coreano, não sabiam nada, e já ia casar com um homem, e aí você falava, ué, como é que vocês conversam? Como é que vocês se conhecem? Vocês não conseguem conversar. Então, esse tipo de prova aí acontece lá na Coreia. Eu lembro que nas minhas aulas de coreano tinha uma tailandesa na minha sala, que ela era recém-casada com um coreano, e ela falava que toda semana ou todo mês ligava uma mulher pra ela pra ver se o coreano dela estava melhorando, e por isso que ela estava fazendo as aulas. E aí a professora perguntava, e aí, como é que foi a prova? Ela, ai, a mulher falou que meu coreano tá melhorando. E aí a gente se perguntou o que era isso, ela explicou que era essa pessoa que ligava pra ela pra ver se ela tava aprendendo coreano, pra ver se ela conseguia se comunicar com o marido, e aí eles podiam continuar o casamento. Apesar do governo aplicar essa prova, na matéria da CNN, eles falam que o governo aí também tá voltando a incentivar as pessoas a casarem com mulheres estrangeiras pra voltar a taxa de natalidade a aumentar, e esses dados de violência doméstica podem acabar aumentando por causa disso. Na matéria, a coreana Ri Yong-soo, que ela é chefe do Centro de Direitos Humanos de Mulheres Migrantes, ela falou: os coreanos expressam frequentemente um sentimento de inferioridade em relação ao Ocidente, definindo-se como vítimas de racismo, mas agem de forma superior a pessoas de países onde as condições econômicas não são tão elevadas como os da Coreia. E ela fala isso como uma forma de justificar a violência doméstica que essas mulheres estrangeiras sofrem, justamente porque os homens coreanos acabam vendo elas como inferiores, justamente porque elas vêm de países mais pobres. O curioso é que, diferente de antigamente, que esses homens tinham que ir lá na agência de casamentos, hoje em dia você conseguir uma mulher estrangeira para casar é relativamente muito fácil, porque com o boom do K-pop, o boom dos dramas, muitas pessoas estão indo para morar na Coreia, ou também estão nos aplicativos procurando por um opá, né, procurando aí por um homem. Então achar aí um companheiro estrangeiro se tornou algo relativamente fácil comparado aos tempos de antigamente. E não é novidade que toda essa romantização do homem asiático acabou aí até mudando a forma que as pessoas estão vendo os asiáticos na sociedade hoje em dia. O Jong, por exemplo, ele fala muito da diferença de como era ser um coreano há 10 anos atrás aqui no Brasil e como é ser um coreano hoje em dia. Ele fala que na escola, na faculdade, ninguém ligava pra ele, as meninas estavam nem aí pra ele, ele era um asiático, um japonês, um chinês. Ele também falava que nos aplicativos ele também não fazia sucesso, as meninas não davam like nele, e aí ele começou a perceber que do nada ele começou a ganhar muito like, e assim, ele nem mudou o perfil, ele nem mudou a foto, ele começou a estranhar por que disso, e depois ele saiu com uma menina que falou que gostava muito de K-pop, e aí ele ficou, eu tô entendendo o que tá acontecendo. E aí isso foi aumentando. Ele até fala assim, esses coreanos novinhos aí que tem 18 anos agora, não passou pelo que a gente passou
só que tinha que sofrer na balada, que ninguém queria falar com a gente. Então, por um lado, é muito bom que a gente tenha reconhecido mais um tipo de beleza, né? Que eles também são homens muito lindos, os asiáticos são muito bonitos também. Mas também vem o lado negativo de achar que a pessoa asiática é um fetiche. E eu tô trazendo esse vídeo pra vocês, gente, de alerta, justamente porque eu sei da minha responsabilidade por esse fetiche ou essa idealização da Coreia, porque eu trago muitos vlogs, meu dia a dia, eu mostro o meu noivo, que é o Jong, ele é coreano, e eu sei que mostrar tudo isso pode aí acabar dando essa impressão de que tudo é lindo, tudo é perfeito, eu quero ter a mesma vida que ela, olha que vida incrível que ela tem, e nunca é isso que eu quero mostrar pra vocês. Então, justamente por isso eu tô fazendo esse vídeo, pra mostrar essa realidade, que ela existe e que ela pode acontecer. Infelizmente aconteceu com a brasileira, que eu comentei no começo do vídeo. Então, sempre fiquem alerta, gente. Eu sei que mostrar meu dia a dia, mostrar o Jong acaba dando esse incentivo pra vocês, mas não é isso que eu quero fazer. Então, por isso que eu, no final das contas, eu falei, não, eu vou trazer esse vídeo, porque eu acho importante a gente falar sobre esse assunto. E no final também, gente, eu odeio ser cagar regra. Eu detesto ficar falando pras pessoas, ah, isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Eu também detesto ver gente na internet fazendo isso. Então, gente, resumindo, o que eu aconselho vocês, galera, o que eu aconselho vocês, mulheres, é ter consciência e responsabilidade. Espero que com o meu vídeo isso tenha vindo à tona. Quando as coisas ruins acontecem, a culpa não é da vítima. Antes dessas coisas acontecerem, a gente pode tentar se proteger disso. Então, por exemplo, você tá muito apaixonada por alguém de outro país, meu Deus, o amor da minha vida, o que eu faço? Eu não vou, eu vou. Então, o que você pode fazer pra se proteger? Primeiro, saber o idioma. Você saber coreano fluente vai te proteger demais estando lá na Coreia do Sul. Não sei coreano fluente? Pelo menos, gente, o inglês fluente. É muito importante. Já aconteceram muitos casos de brasileiras que vão pra lá sem saber nada, só sabe português. Fala com a pessoa pelo aplicativo, fala por mensagem de texto, assim, por tradutor. E você tá indo pra outro país sem saber a língua e se der errado, como é que você vai se comunicar com as pessoas, com a polícia, não sei o que? Pelo menos, gente, o inglês fluente. É muito importante. Segunda forma de se proteger, tendo uma rede de apoio. É muito comum as meninas irem pra lá só conhecendo o cara, mas, gente, vocês têm que conhecer outras pessoas, têm que fazer amizades, conhecer outros brasileiros, conhecer o pessoal da sua cidade. É muito importante isso, porque caso algo ruim te aconteça, você tem com quem você conversar. Não apenas sua família que tá do outro lado do mundo, que não tem muito como te ajudar estando longe. E outra forma de você se proteger é tendo independência financeira. Você com dinheiro, gente, você se protege de tudo. Se tudo der errado, você pode pegar suas coisas e ir para um hotel, pegar suas coisas e ir para um Airbnb, pegar suas coisas e voltar pro Brasil. Você não depende da pessoa. Nunca é bom você depender de alguém, ainda mais alguém que você acabou de conhecer, gente. Tem independência financeira. Ou então, quando você tá lá na Coreia já, procurar um trabalho. De alguma forma, junte o seu dinheiro para você ter um dinheiro de emergência, justamente para você se defender. E algo muito importante também de se lembrar é que vai existir sim diferença cultural. Você está casando ou namorando com alguém de outra cultura. Você não vai mudar a pessoa, você não vai mudar a cultura daquela pessoa. Ela vem com a bagagem dela e você vem com a sua bagagem. Então saiba disso, ele não é um brasileiro que está falando coreano e que vai vir todo brasileiro, mas vai ser aparência coreana. Não, ele vai vir com a bagagem dele. Então tenha consciência disso. E não dá pra contar, gente, com a história do mas se tudo der errado, a gente se divorcia, é muito fácil. Gente, divórcio não é fácil, principalmente se você tá em outro país e principalmente, gente, se tem filho envolvido. Se tiver um filho envolvido, gente, você se divorcia na Coreia, o filho sempre vai ficar no país, o filho sempre fica no país que ele cresceu. E se você decidir, então, se divorciar, pegar seu filho e voltar pro Brasil, isso é considerado, gente, sequestro. Tem até uma nota no Jus Brasil falando sobre esse assunto, porque é algo que acontece bastante no mundo de brasileiras que se divorciam, têm filhos e não sabem o que fazer, quer pegar o filho e voltar pro Brasil, gente. Isso é considerado sequestro internacional. Tem até o caso, por exemplo, de uma amiga minha que ela se casou com um coreano, teve um filho, ela se divorciou e ela mora na Coreia até hoje por causa do filho dela, porque o filho, a guarda, tá com o pai. E está com o pai porque o filho cresceu na Coreia. Então, os direitos do filho e tudo mais estão permanentes na Coreia e ela mora lá por causa do filho. Ela sempre disse que ela queria muito voltar para os Estados Unidos, que é da onde ela veio. Ela queria muito voltar, pegar o filho dela e morar lá nos Estados Unidos, mas ela sabe que ela não pode. Então, ela vive lá na Coreia, separada do filho, como um casal divorciado, mas ela é uma estrangeira que mora lá. Então, gente, a vida fica muito mais difícil. Então, não achem que é fácil as coisas. Eu vou me apaixonar, a gente tem um filho, não sei o quê.
Gente, é difícil. Então, no fim, eu só quero enfatizar, gente, autocuidado, conhecimento, responsabilidade e que esse vídeo tenha aberto aí a cabeça de uma galera. Espero muito. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, ficaram até aqui, gente, por favor, deixa o like aqui embaixo, comenta qualquer coisa, me digam se vocês concordam ou não com o que eu falei. Estamos aí abertos à discussão. Membros, muito obrigada. Eu vou deixar o nome de vocês aqui passando. Muito obrigada quem quiser também ser membro. E eu vou deixar outros vídeos aqui em volta que eu tenho certeza que você vai adorar e vai continuar maratonando o canal, gente. Então, beijos, beijinhos e até mais. Tchau, tchau!